Estamos aqui para uma aula sobre estratégia, então vamos direto ao ponto, como sempre, para não tomar o tempo de vocês com assuntos que não são aqueles que vocês vieram buscar, não é isso? Então, direto ao ponto. Estratégia é ganhar o campeonato, não o jogo. Então, esse é o título da aula de hoje. E por que que isso é importante? Bom, isso é importante fundamentalmente porque a estratégia é diferente de intenção. Então, o que que eu vejo geralmente em muitas empresas, instituições, é um brainstorming coletivo. Então, aquela, eh, enfim, traduzida para o bom português, o toró de parpite, sabe? Você chama o pessoal, fala, vamos lá. Quais são as ideias para nossa empresa? Como que a gente vai vencer os nossos concorrentes? Aí vem aquele monte de palpite, aquele monte de intenção, como eu estou chamando aqui, mas que não necessariamente tem contexto, tem alguma relação com uma realidade prática. A intenção, como eu digo, é um conjunto de iniciativas, de ideias que se colocam em formato de ação. Mas que elas não necessariamente, se eu cumprir todas aquelas iniciativas, todas aquelas ideias, né, isso não necessariamente significa que eu tenho maior ou menor chance de, ganhar uma competição com a minha concorrência. A estratégia, por outro lado, ela também não é uma previsão do futuro, ela não é algo que vai me levar necessariamente a um caminho certo, né, absolutamente linear e concreto para a vitória em relação à minha concorrência. Mas ela é uma leitura de cenário que me possibilita preparar a minha empresa, a minha organização, para que ela esteja melhor preparada e que tenha maior probabilidade de vencer o jogo. Tá, ok, sob o ponto de vista teórico, a gente já trouxe esses elementos aqui, mas como que eu coloco isso na prática? Como que eu faço a estratégia da minha empresa, né? Imagino que essa seja a resposta que vocês queiram ouvir. Então, eu vou trazer aqui alguns elementos, como eu falei, para comprovar, né, a diferença entre estratégia e intenção, que é uma ação, um plano genérico. Então, assim, eu falei de maneira geral, agora eu vou subdividir essa discussão. Então, a estratégia ela acontece no nível organizacional estratégico. A gente tem nível estratégico, tático e operacional. Eu vou explicar adiante a função de cada um deles. Então, o que que é estratégia? É onde jogar. Então, assim, competição que eu vou jogar? Qual que é o esporte que eu vou jogar? Qual que é a modalidade que eu vou jogar? E como que eu vou fazer? Qual é a minha estratégia para vencer o campeonato? Qual que é a estratégia para eu ser melhor do que os outros times ou as outras empresas que estão jogando o mesmo campeonato, né? De modo que em longo prazo, né? Não necessariamente o que eu estou falando aqui é o resultado de cada jogo. Isso é a ação, o plano genérico. Mas como que eu me preparo melhor dentro do campeonato? Eu posso citar um exemplo aqui para ilustrar. Então, por exemplo, no nível organizacional estratégico, num clube de futebol, vou me dar a liberdade aqui de usar, fazer metáforas de futebol, né? Num clube de futebol, o papel estratégico é da diretoria, da presidência do clube, não necessariamente da comissão técnica e dos jogadores, certo? Então, vamos fazer essa distinção. A diretoria, a presidência do clube, ela está no nível estratégico. A comissão técnica, né, o técnico e sua equipe, preparadores físicos, até os médicos e tudo aquilo que envolve o dia a dia do clube, eles estão no nível tático. São eles que organizam os recursos. E os jogadores propriamente ditos, né, os treinamentos e os jogos são o operacional. É como a gente efetivamente executa as nossas atividades esportivas aqui no caso. Então, onde jogar, como vencer o campeonato. Então, por exemplo, a formação do elenco. Então, quais são os jogadores que comporão o meu time, né? Qual é a filosofia de jogo do meu time? Todos esses elementos são de natureza estratégica.
Então, esses elementos de natureza estratégica pertencem à diretoria à presidência. Então, isso é onde jogar e como vencer o campeonato, que é diferente de como que a gente vai fazer para vencer o jogo, que aí está aqui, né? O que fazer para vencer o jogo? O que fazer para vencer o jogo tem natureza tática e operacional. Então, assim, o que que vai determinar se eu vou vencer uma partida ou não? O que determina é se o meu time foi bem montado taticamente para o time, se ele foi bem preparado fisicamente, se as escolhas dos meus jogadores, né, no nível operacional, elas estão acontecendo da maneira adequada, se o treinamento que foi dado a eles está gerando resultados, se eles estão acertando as finalizações, se eles estão fazendo uma boa marcação. Então, tudo isso é tático operacional, mas a formação do elenco e a filosofia de jogo do time, né, o estilo do time jogar, isso é estratégico. Bem, quando a gente fala sobre estratégia, o controle sobre os recursos, então assim, qual que é seu nível de controle sobre as regras de um campeonato? Né? Então, assim, eu poderia eventualmente querer que as regras do campeonato fossem definidas de uma maneira que elas favorecessem o meu time. Bom, o controle sobre esse tipo de coisa é baixo ou nenhum, deveria ser nenhum no mundo ideal. A gente sabe que existe influência, mas controle efetivamente é baixo. Ao passo que, qual é o controle que o técnico tem sobre a formação que o time vai jogar? Se o time vai jogar com 4 zagueiros, com 3 zagueiros, com quantas pessoas no meio, quantas vão, sabe? Então, perdão, o controle sobre esse tipo de ação, se não total, é muito alto. Né, então, por exemplo, qual que é o controle do jogador ao fazer uma finalização? É claro, ele tem que treinar, ele tem que aprimorar a habilidade que ele tem em finalizar ou em defender ou, enfim, dar uma cabeçada numa bola, por exemplo, e aí me permitindo continuar nessas metáforas de futebol, mas só para tornar acessível e bem claro que eu estou separando o que é estratégico, tático e operacional. Então, o nível de habilidade que o jogador tem ao finalizar, ao cabecear, ao marcar um adversário, né, para tomar a bola dele, depende única e exclusivamente do jogador. O controle dele é altíssimo, para não dizer absoluto. Claro, de novo, tem jogadores mais habilidosos e menos habilidosos, mas eles controlam efetivamente as ações. E quando se está num nível estratégico, você depende do mercado, você depende do cliente escolher a sua empresa, você depende da torcida torcer para o seu time, você depende da regulação do governo ou dos órgãos que regulam a sua organização. Então, e aí o tipo de definição. Então, a estratégia, em geral, ela tem a sua definição, assim, quem que vai definir a estratégia? A estratégia não é definida por todo mundo, todos os colaboradores, todos os jogadores do time. Então vamos lá. Então eu vou falar sobre uma estratégia de formulação do elenco. Então estou aqui no final de um ano para início de um próximo, final de uma temporada para início de uma próxima temporada. E aí eu vou definir quem que vai ficar no meu time e quem é que vai ser demitido, quem é que vai sair. Quais são as contratações, o tipo de características, mas vamos ficar nessa de quem vai ser demitido. Você já imaginou se eu chamo o elenco para discutir quem é que vai ser demitido? Então eu chamo a pessoa que eu vou demitir para discutir quem é que vai ser demitido. Então, assim, determinadas estratégias, né, a forma como eu vou me organizar para ganhar o campeonato, elas têm caráter confidencial e privado, muitas delas, o que não significa que, uma vez que definida a estratégia, ela seja colocada, em um segundo momento, em discussão para ver a aplicabilidade da solução. Ou por exemplo, eu quero ganhar a Champions League, né? Eu vou falar de um exemplo desse mais para frente. Mas o que que eu vou fazer para ganhar a Champions League? Vamos supor que eu queira treinar o time de uma maneira.
Ao falar da ação especificamente, de treinar o time dessa maneira, eu vou fazer o tic-tac, eu vou tocar a bola rápido, eu vou, enfim, eu preciso participar o técnico, porque ele tem conhecimento sobre esse assunto superior ao da diretoria, em tese. Então, nesse momento, sim, mas no momento da definição, se eu chamar o técnico para definir qual será a minha filosofia tática, é muito provável que ele influencie a nossa decisão, a decisão da diretoria ou presidência, estamos colocando nesse status, nesse caso aqui, no exemplo, para que a filosofia seja exatamente a filosofia que ele acredita. Mas talvez essa não seja a melhor filosofia para o clube. E talvez o que precise ser feito é uma troca de comando técnico, tá? Então, no que diz respeito ao tipo de definição, né, uma ação, um plano genérico, ele em geral é colaborativo. Eu chamo a equipe e faço o brainstorming, né, o que eu chamei antes de toró de palpite. Mas vamos lá. Eh, Toró de palpite, claro, gente, é uma brincadeira aqui. O que a gente está fazendo aqui, o brainstorming, basicamente é aquele momento em que as pessoas podem dar a ideia que for, e essa ideia não será julgada num primeiro momento. Então, assim, uma pessoa fala uma ideia, a outra não pode falar: "Isso que você falou é uma besteira e tal, tal, tal". Não, todas as ideias são listadas, e aí depois que elas foram listadas, você vai priorizar, vai selecionar, eventualmente votar, separar o joio e o trigo, né, aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido. Mas para fins de planejamento estratégico, só essa metodologia não basta, só estou mostrando aqui as diferenças entre uma estratégia e uma ação ou um plano genérico que se faz no dia a dia para resolver um problema específico.